Fevereiro 26, Marcos 6, de 30 a 56. Os alunos de Jesus voltaram a ele e lhe contaram tudo o que havia acontecido, o que eles tinham feito, curas e exorcismos, e o que tinham ensinado. A multidão não os deixava em paz, eles não tinham tempo nem de comer. Então Jesus os chamou para um lugar deserto. Porém, muitos os viram partir e, como já conhecessem os lugares onde eles costumavam parar, foram a pé e chegaram lá antes deles. Eles não tinham paz, porque todo mundo atrás deles. De modo que, ao sair do barco, Jesus os viu e teve pena, porque eram como ovelhas sem pastor. Ovelha sem pastor é como um cão sem dono. Sabe aquele olhar que o cão sem dono tem? Assim é o ser humano sem Deus. É igualzinho. Só que o cão, ele tem consciência que ele está abandonado. O ser humano não. O ser humano se acha. Mas é a mesma coisa. Você olhar um cão abandonado, aquele olhar assim dele, desesperador, que dá pena na gente, aquele olhar carente, pode imaginar que o ser humano sem Deus é igualzinho. Tá dó, né? Você que já foi sem Deus, você como é que é? Bom, foi ficando tarde e os alunos de Jesus diziam: despede o povo para que tenham tempo de sair e comprar o que comer. E já era tarde, é difícil, não era como hoje, vai no supermercado, em todo qualquer lugar. Era aquelas tendinhas, aquelas coisas, e fechava tudo cedo, era difícil de comprar. Tá? Manda logo embora para eles poderem comprar o que comer. Jesus então lhes respondeu: vocês é que devem dar de comer a eles. Nós que temos privilégio de termos sido tocados pelo Espírito Santo do Senhor, é que temos de dar de comer. E a comida que todos precisam mais é a comida espiritual. Essa é a verdadeira comida. Não é comida que você engole e bota fora. É a comida espiritual que você come e fica te alimentando. Essa, nós que já conhecemos Deus, temos a obrigação de passar adiante, de dar de comer com essa comida para aqueles que estão famintos. Aí os discípulos falam: mas como é que nós vamos fazer isso? Gastaríamos o equivalente a meio ano de salário para lhes dar pão. O que vocês têm? Jesus perguntou. Eles falaram: 5 pães e 2 peixinhos. Jesus mandou que todos se sentassem sobre a relva, sobre a grama, lá era um gramado enorme. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu e pronunciou a bênção do pão. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que faz sair da terra o pão. E partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. Também os 2 peixes dividiram entre eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Que diferença entre esse banquete e o banquete do Herodes, hein? O banquete do Herodes era para a morte. Todo mundo se embebedando e decidiu a morte de João Batista. O banquete de Jesus, todo mundo participando do reino de Deus para a vida eterna. Todos comeram e ainda sobraram 12 cestos de pães e peixes. E os que comeram foram 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. A gente também não sabe se mulher e criança ia atrás. A gente não sabe isso. Mas acho que ia, né? Porque as mulheres viviam, as mulheres que tocar e todo mundo. Logo a seguir, Jesus obrigou os seus alunos a embarcarem e irem à frente dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Vocês vão na minha frente que eu já estou indo.
Quando eles foram, Jesus subiu ao monte para orar. Eu gostava também de ficar um pouco sozinho. Orar. Eu orava muito. Eram 3h06 da manhã, essa vigília, entre 3h06 da manhã, o barco com os alunos, os discípulos, estava no meio do lago Quinéret, chamado Mar da Galileia. Jesus ainda estava em terra. O vento começou a bater violentamente, contrário a eles. Vendo que seus discípulos estavam cansados de remar, porque o vento era contrário. Muitas vezes nós estamos assim na vida, né? Cansados, que tudo é contrário que a gente quer, né? Tudo. Jesus foi ao encontro deles, mas ele foi andando sobre o mar. Ele queria passá-los e esperá-los do outro lado. Só que quando ele foi andando, os discípulos viram ele andando sobre o mar, acharam que era um fantasma. Começaram a gritar apavorados. Jesus falou: calma, Aline, sou eu, não precisa ficar com medo. Então Jesus subiu no barco e o vento parou. Mandou o vento acalmar. Né? Cada um conta de um jeito, né? História. Onde Jesus está, o vento tem que parar. A tempestade acaba. Acaba o vento contrário. O vento fica sempre a favor. Os discípulos ficaram atônitos, estupefatos, atordoados, porque não tinham ainda compreendido o milagre dos pães. Eles não tinham percebido que eles tinham presenciado a manifestação de Deus, a manifestação do reino de Deus. Eles não perceberam isso. Estavam na carne ainda, não estavam no espírito. O barco chegou de novo a Genezaré, aquela cidade, às margens do Mar da Galileia, onde tinha aquele demoniado, que Jesus expulsou, aquela legião botou nos porcos caíram, o povo mandou ele embora. Agora é o contrário, agora eles já tinham ouvido a notícia toda, agora o que eles fizeram? Olha só. Logo que eles saíram do barco, o povo os reconheceu. E é aquele que curou o demoniado, que vivia nos túmulos. E começaram a levar a eles os doentes nas suas camas, onde eles estivessem. Onde quer que Jesus fosse, cidades, aldeias, campos, a população logo trazia os doentes para as praças, enchia as praças dos doentes com as camas, implorando a ele que ao menos os deixassem tocar as franjas do talito. Só tocar isso aqui, hein? Só tocar aqui, só quero tocar isso aqui. Estava curado. Ficavam curados.